Neste sábado, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sofreu um atentado e com isso muita gente pode cair num viés aqui do mercado, porque o Bitcoin ele começou a voltar a se recuperar, só que essa pode ser uma grande armadilha, eu quero mostrar o porquê. Primeiro vamos entender o que aconteceu, né? O Donald Trump ele pode sim ganhar as eleições e ele está muito mais próximo disso do que o Joe Biden, que é o seu principal rival lá dos Estados Unidos. Então olha só, 18 horas atrás, né, no sábado, o Donald Trump sofreu um atentado e essa foto ficou marcante, né? Porque ela aparenta já que ele realmente vai ganhar as eleições, porque depois de sofrer o atentado ele subiu e ainda ele comemorou e falou pro pessoal lutar, né? E muita gente adorou isso daqui e basicamente aumentou ainda mais a sua popularidade. Ele já estava à frente nas pesquisas, porque depois daquele debate entre o Trump e o Biden, que foi vergonhoso para o Biden, né, que ele não conseguia nem responder as perguntas, ele já estava ganhando mais popularidade aí nas eleições. E agora, depois disso, ele disparou e está muito mais na frente do que o próprio Joe Biden, que é o atual presidente. Então sim, existe uma enorme chance do Trump ser eleito e por isso o Bitcoin voltou a subir nas últimas horas. Mas por quê? Olha só, já falei em vídeos anteriores, né? Mas o Trump, ele é pró-cripto, né? Ou seja, ele é favorável às criptomoedas. Já o Biden, ele não era até o momento e ele está mudando um pouco o discurso para ver se ganha mais eleitores. Mas o Trump já deu várias declarações esse ano que ele é totalmente a favor de Bitcoin e de criptomoedas. Então, até tem a notícia aqui de 3 dias atrás, né? O Trump vai participar da maior conferência de Bitcoin do mundo, né? Também tem isso daqui que eu já tinha mostrado. Trump quer que todo o Bitcoin restante seja produzido nos Estados Unidos. Isso daqui ele se refere à mineração do Bitcoin. Ele vai dar incentivos para que aconteça lá no território americano. Então, depois do atentado de ontem, o ganho da popularidade ainda maior, né, do Trump, que é candidato à presidência, o Bitcoin ele teve essa leve alta, como vocês podem ver. Ele saiu ali dos 58 mil e chegou a bater os 60 mil dólares há pouco tempo atrás. Só que muita gente pode cair em um viés depois dessa queda e parece que ele está se recuperando, mas não necessariamente é um fundo do mercado. Olha só, olhando para o gráfico do Bitcoin, ele está fazendo este padrão aqui, que muita gente está chamando do fundo do ano do Bitcoin. Só que pode ser que não seja o fundo e eu vou mostrar o porquê aqui, olhando um pouco para o passado. Nessa região aqui, ó, o Bitcoin ele estava num suporte, no RSI ele estava na fase de sobrevenda, como muitos gostam de olhar, só que o preço ele bateu aqui neste suporte, né? Ele parecia que iria se recuperar fazendo um fundo, só que ele só teve essa leve alta para depois continuar caindo ainda mais. Mas ele só teve esta leve alta para depois cair ainda mais. E pode acontecer exatamente isso neste momento, porque apesar do Trump ser favorável à cripto, ele ainda não está eleito e a situação macroeconômica ainda não está tão favorável assim para acreditarmos numa alta mais forte. Então por isso o Bitcoin ele até pode se recuperar até os 64 mil mais ou menos, bater aqui, lateralizar e depois voltar a cair no futuro nas próximas semanas, chegando a patamares ainda mais baixos, né? Batendo aqui os 54 mil e até mesmo os 52, chegando no máximo a 49 mil dólares este ano, tá? Aí depois sim nós podemos acreditar numa alta forte até ele romper o seu topo anterior, aqui dos 72 mil. Mas apesar dessa alta, não cai na armadilha de sair comprando tudo que você vê pela frente, acreditando que daqui pra frente vai vir só alta, porque isso não necessariamente vai acontecer. Às vezes o mercado ele sobe um pouco para depois cair ainda mais. Altcoins vão subir 10, 15, algumas vão subir 40% nesse pullback, mas depois elas vão cair ainda mais, caindo 40, 60, 80, 90%. Então saiba gerenciar isso e também as suas emoções para não cair no FOMO do mercado. Agora olhando para o médio e longo prazo do impacto aí da presidência, né? Se o Trump for eleito, como já sabemos com o passado, ele costuma ter uma política econômica mais expansionista, ou seja, ele tende a favorecer a impressão monetária nos Estados Unidos, ou seja, imprimir mais dólares. E nós sabemos, né, que quando temos isso daqui na economia, o Bitcoin ele tende a subir bastante. Foi o que aconteceu de 2020 para 2021, que inclusive foi o último mandato aí, que inclusive foi o último período do mandato do Donald Trump. Foi quando tivemos as maiores altas no Bitcoin e nas altcoins. Se ele seguir esse padrão depois de eleito, e ele provavelmente vai, isso vai ser extremamente favorável para o Bitcoin. As eleições só vão acontecer no dia 5 de novembro, então tudo que está acontecendo agora é pura especulação de mercado, tá bom? Podemos ter essa leve alta para depois o preço cair ainda mais, ou se realmente vir mais coisas positivas da macroeconomia, aí sim podemos afirmar que esse foi o fundo do mercado do ano de 2024. Então eu decidi trazer às pressas essa parte do vídeo só para vocês ficarem atualizados e não caírem numa possível armadilha que pode vir agora no mercado.